Bom, hoje iniciaremos uma nova era, né? A Idade Moderna. A Idade Moderna durou de 1453 a 1789. Muito bem. Bom, nosso foco será grandes navegações, mercantilismo e colonização da América. Muito bem. Grandes navegações e comércio europeu. O expansionismo marítimo dos séculos XV e XVI colaborou para a Europa recuperar-se dos efeitos da crise econômica do século XIV. Portanto, deve ser entendido dentro do contexto da transição do feudalismo para o capitalismo. O rico comércio de especiarias orientais era monopólio italiano, ou seja, de Gênova e Veneza. Encontrar uma nova rota comercial para ir buscar nas fontes as tão desejadas especiarias, como cravo, canela, pimenta, artigos de luxo, etc., tornou-se necessário principalmente por causa da queda de Constantinopla nas mãos dos turcos em 1453. Olha que interessante isso aqui, né? Somente um Estado forte e centralizado, aliado a uma burguesia em ascensão, foi possível realizar o expansionismo marítimo. Muito bem. Impulsionado pelas riquezas advindas do comércio ultramarino, novas técnicas náuticas foram surgindo, tais como a bússola e o astrolábio, esses instrumentos de orientação, caravelas, navios leves e ágeis próprios para navegar em alto mar, e a pólvora usadas para fins militares. Muito bem. A fé religiosa também acompanhava os navegadores. Imbuídos de um espírito cruzadista e missionário, os europeus propagavam a fé cristã por onde colonizavam. E isso foi um fato, né? Muito bem. Vamos falar agora do pioneirismo português. Portugal foi o pioneiro no expansionismo marítimo. Dentre os fatores que colaboraram com esse feito, destaca-se a existência de um Estado centralizado em 1385, através da famosa Revolução de Avis, que atendia aos interesses da próspera burguesia mercantil das cidades portuárias de Lisboa e Porto. Assim, foi possível estabelecer um centro de referência e pesquisas náuticas, onde se recolhiam astrônomos, geógrafos, cartógrafos e matemáticos, conhecido como Escola de Sagres. Além disso, Portugal é todo banhado pelo Oceano Atlântico, o que influenciou no espírito navegador de seu povo. O expansionismo português começou com a tomada de Ceuta, no norte da África, em 1415. O Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano, foi contornado por Vasco da Gama em 1498, quando finalmente chegou-se às Índias. Portugal passa a ter o monopólio das especiarias de 1500 a 1530. Ciente da existência de terras ao ocidente do Atlântico Sul, Portugal mandou a frota de Pedro Álvares Cabral, em 1500, para tomar posse daquilo que viria a ser o Brasil. Olha que interessante. Muito bem. Agora vamos falar das navegações espanholas. Os espanhóis somente iniciaram sua expansão marítima após a completa expulsão dos árabes da Península Ibérica, em 1492, e depois da unificação das coroas dos reinos de Castela e Aragão. Como eu já falei, né, na aula lá de Idade Média. Coube a Cristóvão Colombo, defensor da tese de que a Terra era redonda, a tarefa de encontrar uma rota marítima que seguisse a direção do Ocidente. O resultado dessa experiência náutica foi a descoberta de um novo continente, logo chamado de América. Porém, Colombo morreu acreditando que tinha chegado às Índias. Daí deriva a denominação índio, dada aos habitantes do continente. Olha, interessante isso aqui, né? A circunnavegação do globo só se concretizaria com a expedição de Fernando de Magalhães,
ocorrida a partir de 1519. Nela provou-se definitivamente que a Terra era redonda. Muito bem. Vejam aí a representação do famoso Cristóvão Colombo, né? Que viveu de 1451 a 1506. Bom, como bem vocês sabem, né? Ele ficou conhecido na história como o descobridor da América, né? Mas de fato, o verdadeiro descobridor foi um outro italiano, né? Chamado Américo Vespúcio, que aliás, né, foi por causa dele que o continente, né, recebeu esse nome, né? Esse nome de América, como bem vocês sabem. Mas, né, se não fosse, né, o famoso Cristóvão Colombo que viesse à América, talvez ele não descobrisse, né? Então, né, um complementa o outro. Grande Cristóvão Colombo, né? Muito bem. Agora vamos falar do Tratado de Tordesilhas. Descobertas de novas terras, logo se iniciaram as disputas entre Portugal e Espanha para legitimar as suas posses. Para solucionar o problema, o Papa Alexandre VI mediou o Tratado de Tordesilhas. Nele ficou demarcada uma linha imaginária que passava a 370 léguas de Cabo Verde. As terras que ficassem a oeste da linha traçada seriam espanholas e as que ficassem a leste, portuguesas. Olha que interessante. Bom, agora vamos falar das navegações inglesas, francesas e holandesas. Inglaterra, França e Holanda rejeitaram o Tratado de Tordesilhas e se lançaram às viagens exploratórias. O rei francês Francisco I referiu-se a esse tratado dizendo, abre aspas, desconheço a cláusula de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, fecha aspas. Bem sarcástico, né? Um recado direto para a Igreja Católica, né? Que foi quem dividiu o mundo, né? Entre Portugal e Espanha. Olha que interessante isso aqui, né? Em 1497, navegando a serviço da Inglaterra, o genovês Giovanni Caboto tentou em vão descobrir uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Nessa viagem, Caboto explorou alguns portos da América do Norte. Olha, interessante. Em 1534, o navegador francês Jacques Cartier fez o mesmo. Depois de explorar o rio São Lourenço, tomou posse, em nome do rei da França, de parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Na época, tanto franceses como ingleses praticavam a pirataria, erguendo várias feitorias na África e na Ásia. Os franceses chegaram a invadir o Brasil 2 vezes. Daí vocês se perguntam, né? Onde? No Rio de Janeiro e no Maranhão. Sobre isso eu falarei na aula de Brasil Colônia, né? Aguardem. A Holanda lançou-se ao mar só no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou áreas ricas em especiarias em diversos continentes. Região do Cabo, né? Na África, Java, Ceilão e Ilhas Molucas, na Ásia, Nova Amsterdã, atual Nova York, né? Estados Unidos, e Antilhas e Nordeste do Brasil, na América. Muito bem. Agora veremos os efeitos das grandes navegações. A expansão marítima europeia ocasionou profundas transformações de ordem mundial. Pela primeira vez na história, o homem realizou uma empreitada em escala global. Novas terras passam a ser colonizadas para atender às necessidades comerciais europeias. A burguesia tornou-se mais rica e os estados nacionais europeus mais poderosos. E isso foi um fato. Muito bem. Agora vamos falar do mercantilismo. Vamos falar agora de economia. Pode-se traduzir o termo mercantilismo como sendo a política econômica das monarquias nacionais europeias. A principal preocupação nessa política foi o fortalecimento desses próprios estados por meio de forte intervenção estatal na economia. Sem mais, né? Agora veremos as práticas mercantilistas.
Balança comercial favorável, né? Ou seja, exportar mais e importar menos. Protecionismo, proteção ao mercado interno, né? Como o próprio nome já diz. Metalismo, a acumulação de metais preciosos a fim de se ter riqueza nacional. Intervenção estatal, ou seja, a garantia dos monopólios comerciais em benefício do Estado. E o famoso Pacto Colonial, né? Que nada mais era que a exploração das colônias a fim de se garantir a balança comercial favorável. Olha que interessante. Muito bem. Agora vamos falar da colonização da América, de uma forma geral. Como já foi dito, os descobrimentos marítimos promoveram o desenvolvimento do capitalismo. Para que isso ocorresse, era fundamental a colonização das novas terras. Entende-se por colonizar a tarefa de povoar, defender e explorar economicamente determinado território. No caso da América, sua ocupação se deu de duas maneiras. Bom, as primeiras foram as colônias de exploração. Situadas nos limites dos trópicos, essas colônias existiam para atender à demanda por produtos agrícolas tropicais, além de metais preciosos. Eram rigidamente controlados por suas metrópoles pelo Pacto Colonial, sistema no qual a colônia ficava obrigada a só negociar com a metrópole, sendo até proibida de concorrer com ela. Basicamente é isso, né? E as outras são as colônias de povoamento. Muitos ingleses viram-se perseguidos, seja por motivos políticos ou religiosos. Encontraram refúgios em terras situadas em clima temperado, na faixa leste da América do Norte, portanto, mais frias. Esses colonos procuraram reproduzir o modo de vida que tinham na Inglaterra. Isso fez com que a região dispusesse de forte tradição manufatureira e sólida política agrária assentada no minifúndio. Olha que interessante, né? Bom, basicamente eu estou falando de Canadá e Estados Unidos. Estados Unidos principalmente, né? Muito bem. Agora vamos falar das civilizações ameríndias. Das principais, né? Porque foram muitas, mas muitas mesmo, né? Bom, quando os europeus chegaram à América, encontraram povos que habitavam há milhares de anos. O contato dos europeus com esses povos, no início, foi amistoso, mas, ao passo que aumentava os interesses econômicos, aumentava também a exploração. Na América Central, astecas e maias, e nos Andes, os incas, os espanhóis destruíram civilizações inteiras. No Brasil e na América do Norte, os europeus promoveram grandes massacres entre os índios, a fim de se obter, pela força, as suas terras. E isso foi um fato, né? Muito bem. Logo de cara vamos falar dos maias. Os maias eram indígenas que se estabeleceram na península de Yucatán, ali no sul do México, por volta de 1000 a.C. Foram uma das civilizações mais cultas de toda a história, com grande destaque para a arquitetura, cerâmica e astronomia. A economia maia se baseava na agricultura, principalmente do milho, feita com irrigação usando técnicas rudimentares. Olha que incrível, né? A história dos maias compreende 3 períodos. Pré-clássico, que vai de 1000 a.C. a 317 a.C. Neste período já existia uma estrutura religiosa e social e conhecimentos de matemática e astronomia, sendo possivelmente criado nessa época o calendário maia. O próximo é o Antigo Império, que vai de 317 a.C. a 889 d.C. Marca o início do período clássico. Ainda neste longo período, habitava as regiões da Península de Yucatán, Guatemala e Honduras. Olha que interessante.
E por fim, o Novo Império, que vai de 889 d.C. a 1697 d.C., período também conhecido como Renascimento Maia, assinalando o término da última resistência organizada contra os espanhóis. Olha que interessante. Então, a partir daí, acaba-se tudo. E mais tarde surge aquela teoria da conspiração, que o mundo ia acabar em 2012. Bom, na verdade mesmo, o que acabou foi o calendário maia, Por quê? Porque não tinham pessoas para fazer, o calendário. Então, inventaram essa história, não sei da onde, sem pé, sem cabeça, E que todo mundo, esperou o fim do mundo e que na verdade não veio, Tanto é, que eu estou falando aqui para vocês agora. Muito bem. Atualmente, existem tribos de língua maia estabelecidas na Guatemala, Honduras e em alguns estados do México Meridional. Olha que interessante. Muito bem. Agora vamos falar dos astecas. Uma outra grande civilização, Quando Cristóvão Colombo chegou à América, existiam aqui povos muito evoluídos. Chamamos de pré-colombianos. Todos os povos que viviam na América antes da descoberta de Colombo, Claro. Um desses povos foram os astecas. Em Teotihuacan, dominaram seus construtores e se tornaram donos do lago. Eram guerreiros sanguinários e seus rituais religiosos incluíam vítimas humanas. Olha que loucura isso aqui, Mas era praticamente que normal, o sacrifício humano nessas grandes civilizações, pré-colombianas. Para que isso fique bem claro, Construíram na ilha do Lago Texcoco uma cidade que ficou conhecida como a capital da cidade asteca, Tenochtitlan, a qual possuía grandes templos, pirâmides cheias de escadas, ruas pavimentadas e grandes arcos de pedra. Para as plantações, usava um sistema de irrigação bastante adiantado, com aquedutos e canais por onde transitavam os barcos. Olha que incrível, O espanhol Hernán Cortés dominou os astecas em 1519, fazendo-se passar pelo deus branco que era esperado pelo seu povo. A capital asteca foi destruída e em seu lugar surgiu o México, onde se veem ainda sinais dessa grande civilização. Olha, interessante. Bom, a sociedade asteca dividia-se da seguinte forma. Começando de cima para baixo. No topo estava o imperador, abaixo desse a nobreza, Esses militares e sacerdotes, abaixo desses comerciantes, conhecidos como potichecas, artesãos e camponeses. E, na base, os escravos, esses prisioneiros de guerra. Muito bem. E por fim, agora vamos falar dos Incas. Os Incas construíram uma tribo de indígenas na América do Sul, que dominou os primitivos habitantes do Peru. No século XIV, seu império estendeu-se ao longo da Cordilheira dos Andes. Olha que interessante. Não se conhecia a escrita nem o ferro, mas sabia como obter o bronze. Não usava o dinheiro e faziam conta-se valendo pelo meio em que se consideravam jostados em pedaços de corda chamados quipos. Olha que interessante. Grandes astrônomos e cirurgiões praticavam até mesmo operações delicadas. Olha que incrível isso aqui, Em 1533, um pequeno exército espanhol, comandado por Francisco Pizarro, querendo apoderar-se da enorme quantidade de ouro que todos supunham que os incas possuíam, conquistou todo o território inca, destruindo-o. Muito bem. A sociedade inca era hierarquizada da seguinte maneira. Começando de cima para baixo. No topo estava o Inca, esse filho do Deus Sol,
equivalente a imperador. Abaixo desse, a nobreza, né? Esses, governantes locais, sacerdotes e chefes militares. Abaixo desses, comerciantes e artesãos. E na base, os camponeses, que alguns supunham que eles tinham escravos. Todos, né? O Inca, os nobres, comerciantes, artesãos, né? E os próprios camponeses. Olha que interessante, né? Muito bem. Agora veremos as consequências da colonização. Dizimados pela guerra e pelas doenças trazidas pelos brancos europeus, os índios foram, como os escravos africanos, as principais vítimas da ganância do lucro pelo europeu durante a colonização da América. E isso foi um fato, né? Muito bem. Vejam aí essa imagem, né? Pintura de Diego Ribera demonstrando a grandiosidade das culturas pré-colombianas dizimadas pelo conquistador europeu. Olha que incrível isso aqui, né? Não era só o Egito, né? E nem a sociedade Kush que tinha pirâmides. Olha que interessante, né? E uma outra imagem, né, que mostra o encontro de Hernán Cortés e Montezuma em Tenochtitlan. Obra de autor desconhecido, representa o encontro entre o líder dos conquistadores espanhóis e o imperador azteca, ocorrido em 8 de novembro de 1519. Os aztecas acreditavam que os espanhóis fossem deuses. E pagaram caro por isso, né? Por quê? Porque, né, foram totalmente dizimados por eles. Muito bem. Então foi isso. Hoje eu abordei as grandes navegações, mercantilismo e colonização da América dentro do contexto da Idade Moderna. Muito obrigado, valeu e falou!